Pessoal, tá sabendo se tem alguém que não está conseguindo entrar, acessar a videoaula? Tem, pessoal? Tá ok, então. Professor, o simulado vale 3 ou 4? Eu vou perguntar a Luciano, viu? Que eu tô com uma ligeira dúvida, mas eu vou perguntar a ele, não se preocupe não que eu falo para ele, viu? Falo com ele e faço para vocês. Todo mundo tá vendo aí, pessoal? Sim. Pronto. Vocês lembram? Eu acredito que a gente parou num slide anterior, que eu vou mostrar para vocês qual é, viu? Que foi a resolução de uma questão, certo? Eu vou voltar. Foi esse aqui, pessoal? Estão lembrados? Estão lembrados, pessoal? Mais uma vez, eu estou perguntando aqui se tem alguém tentando acessar a plataforma. Que se não tiver, me fale, que eu informo logo a. Pronto, ó. Porque tá faltando Maiara, né? Se eu não me engano. Gilson já tá aí? Pronto. Pessoal, a gente parou nesse último slide mesmo, não foi? Pessoal. Ótimo. Obrigado, Otto. Todo mundo está enxergando a letra pequena? Todo mundo está enxergando? Sim, qualquer coisa é só Sim. aumentar. Pronto. Então, pessoal, ações elétricas são fundamentais na compreensão da eletrodinâmica, pois elas que mantêm a diferença de potencial, DDP, necessária para a manutenção da corrente elétrica. No circuito elétrico, a fonte elétrica é representada pelo símbolo abaixo. Então, você tem um polo positivo, certo? Que é o terminal elétrico maior. Tá vendo? Vocês podem perceber que esse traço vertical é maior do que desse lado aqui, que é negativo, polo negativo, certo? E corresponde ao terminal
Esse polo negativo corresponde ao terminal de menor potencial elétrico. Essa diferença de potencial que vai fazer com que os elétrons circulem pelo circuito elétrico, certo? Se não tivesse diferença, fosse a mesma quantidade de carga, aí seria neutro, não teria corrente elétrica. Certo, pessoal? Aqui é um circuito elétrico simples, certo? Sistema formado por um fio condutor com as extremidades acopladas aos polos de um gerador. Certo? Você vai precisar de um gerador que vai gerar essa... É considerado um circuito elétrico simples, na qual a corrente elétrica se dá através do fio, certo? O fio vai ser um material condutor. No fio condutor, os elétrons se deslocam do polo negativo para o polo positivo. Nesse deslocamento, há perda de energia elétrica devido às colisões dos elétrons com os átomos do material. O que é isso, pessoal? É difícil você ter uma máquina 100%, certo? Então, o que acontece? Ele sempre vai ter uma colisão ou outra e vai ter perda de energia. Essa perda de energia vai se dar pelo som, pelo calor, pelos choques, certo? Aqui você está vendo polo negativo, polo positivo, corrente elétrica, mais uma coisa aqui, só que esse aqui você tem uma bomba representando a corrente de água, certo? Uma válvula, qual você vai abrir, funcionaria como uma chave. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vão falando aí, viu? Então, aqui você tem um exemplo de um circuito bem simples, onde aqui seria uma lâmpada, certo? Você tem um gerador. A figura mostra a apresentação do circuito contendo um gerador, uma lâmpada e fios condutores. O que acontece? Vai ter a corrente elétrica passando pelo interior da lâmpada, acendendo sua luz e retornando em seguida. Tá ok, pessoal? Todo mundo está vendo aí, pessoal? Sim. Aqui, pessoal, você tem outros exemplos, né? Onde quem vai ser o gerador de energia é aqui a pilha. Nesses outros casos, a bateria, tá vendo? Aqui, nesses dois casos aqui, a pilha, bateria, na figura A aqui, é para ligar uma lâmpada. Já nesse outro caso aqui, é para girar um motor. Certo? Tá vendo aqui, ó? Essa partezinha do motor faz com que, quando tem a corrente elétrica, partir, olha, do polo positivo para o polo negativo, a corrente elétrica passando pelo motor, fazendo com que ele passe de energia elétrica para a energia aqui de movimento, energia cinética, certo? Pessoal, a corrente elétrica, ela é medida em amperes. Então, o instrumento que mede a intensidade da corrente elétrica é um amperímetro. Quando a corrente elétrica é muito pequena, o aparelho usado para sua medida é o galvanômetro. Trata-se de um aparelho semelhante a um amperímetro, só que bem mais sensível, com capacidade para efetuar medições de pequenas correntes elétricas. Certo? Então, alguns exemplos de amperímetro, aqui tem um amperímetro de bancada. Aqui é o alicate amperímetro, que você tem como se fosse um alicate mesmo na ponta, você coloca no fio, no meio da corrente elétrica. E aqui é a montagem de um amperímetro no circuito elétrico, né? Você tem aqui a lâmpada, tem a bateria aqui, certo? E ele vai passar pelo amperímetro até chegar na lâmpada. E aqui você vai saber a intensidade da corrente elétrica. Esse aí, pessoal, fechar a janela, né?
Outra parte do... Pessoal, alguém com dúvida? Se tiver dúvida, vai avisando aí, viu? Resistores de onde provém o calor fornecido por aparelhos, como ferro elétrico, torradeira, chuveiro e secador elétrico. Por que a lâmpada fica quente depois de acesa? Esse aquecimento acontece pela transformação da energia elétrica em calor, fenômeno denominado efeito Joule, decorrente da colisão dos elétrons da corrente com outras partículas do condutor. É aquilo que eu disse, né? A energia é transformada, né? Então, nada é 100%. O que acontece é o seguinte: quando os elétrons tá no seu fluxo, ele bate no condutor, ele vai perder energia. Essa energia normalmente na forma de calor, certo? E condutores com essas características, a gente chama ele de resistores. É nada mais, é nada menos aquela resistência de chuveiro, não sei se vocês já viram. Então, é ela que vai fazer com que o chuveiro aqueça a água. O nome disso é efeito Joule. Aqui são alguns exemplos de resistores, certo? É esse aqui que vai produzir calor, para tanto ferro elétrico como chuveiro. A resistência elétrica, pessoal, e lei de Ohm. Ohm é o nome do rapaz, viu? A resistência elétrica é uma grandeza característica do resistor e mede a oposição que seus átomos oferecem à passagem da corrente elétrica. Tem aqui, considere o resistor representado no trecho do circuito abaixo que se aplica a DDP-U, e se estabelece uma corrente elétrica de densidade I. Então, você tem a DDP, né, a diferença de potencial, a corrente elétrica, e aqui é a resistência, certo? A resistência aqui é representada pela letra R, né? E essas ondulaçõezinhas, viu? A lei de Ohm, pessoal, define-se como a resistência elétrica R do resistor e o quociente da DDP-U, diferença de potencial, né? Aplicada pela corrente I, que o atravessa. Então, na verdade, se você quiser, né? Eu normalmente não coloco a fórmula dessa maneira, porque eu acho que uma divisão é mais complicado de se lembrar. Mas como é que eu colocaria? Aqui, ó, pessoal, não sei se vocês todos estão enxergando, mas eu colocaria assim, aí. U igual a R vezes I. Por I. Vai ser a mesma coisa, né? Certo? URI. A unidade de resistência elétrica no sistema internacional é ohm, né? Que é como se fosse uma ferradurazinha, certo? Um ohm é igual a 1 volt sobre 1 ampere. O físico e professor universitário alemão George Simon Ohm verificou experimentalmente que para alguns condutores o quociente entre a DDPU e a correspondente intensidade da corrente elétrica é constante, e que essa constante é a resistência do resistor. Até aí, pessoal, tá tudo certinho? Sim.
a relação U igual a RI, né? Eu tinha colocado aqui para vocês, está vendo? Aí? Acho muito mais fácil enxergar numa multiplicação do que uma divisão. E você pode falar até assim, a Rio, né? RI igual a U, Rio. A relação se transforma na primeira lei da eletrodinâmica, conhecida como lei de Ohm. Todo resistor que obedece à lei de Ohm é denominado resistor ôhmico, cujo gráfico U vezes I é o seguinte, olha. U em volts, né? Diferença de potencial, corrente elétrica em ampere, e o gráfico aqui, ó, subindo. A tangente de alfa, que é igual à declividade da reta, vai ser o meu resistor, certo? Mas com a DDP e com a corrente elétrica, você já consegue facilmente saber qual é a DDP, certo? Quando os resistores não obedecem à primeira lei de Ohm, né, conhecidos como condutores não ômicos ou não lineares, o gráfico de DDP por corrente elétrica pode ser apresentado da seguinte maneira. Veja que ele vai subindo, depois ele vai arqueando, fazendo uma curva, né? Então, você vai ter que a resistência 1 vai ser igual a U1 sobre I sobre 1, certo? E U2 igual a I sobre 2, certo? R2 igual a DDP2 sobre a corrente elétrica 2. Então, pessoal, potência elétrica. No chuveiro elétrico em funcionamento, que quantidade de energia elétrica é transformada em calor por segundo? Será que tanto no inverno quanto no verão essa quantidade é a mesma? Em eletrodinâmica, a quantidade de energia transformada por unidade de tempo é denominada potência elétrica. Pio, né? Pio por quê? Potência é igual a corrente elétrica vezes a diferença potencial. Aqui está como PUI, mas pode ser falar pio, que lembra mais facilmente. No sistema internacional, a unidade de potência é watts, em homenagem a James Watt. Então, 1 watt é igual a 1 volt vezes 1 ampere, certo? Então, 1 watts é igual a 1 volt vezes 1 ampere. Pessoal, olha, sabemos que potência é igual a DDP vezes a corrente elétrica. E que a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, no lugar da DDP aqui, onde tem a potência, eu posso substituir por RI. Aí eu vou ter potência igual a RI ao quadrado, certo? Potência igual a resistência vezes a corrente vezes a corrente. Então, eu posso ter facilmente que a potência é igual a resistência vezes a corrente elétrica elevada a 2. E que P é igual a UI, potência igual a DDP vezes corrente elétrica. Porém, a corrente elétrica é igual a DDP sobre a resistência. Portanto, eu posso ter que a potência também pode ser a DDP vezes DDP dividido pela corrente, ou pela resistência, desculpa. Portanto, eu posso ter também, como outra forma, potência igual a DDP ao quadrado vezes a resistência. Então, a partir de potência igual a DDP ao quadrado vezes a resistência, pode-se entender que acontece com o chuveiro. Quando a chave vai mudar de posição no inverno para o verão, no inverno a potência dissipada pelo resistor do chuveiro deve ser maior que no verão. Portanto, como a DDP é constante, a resistência do chuveiro é menor. Observe que, nesse caso, circula pelo resistor do chuveiro uma corrente maior do que aquela que circula com a chave na posição verão. Chave na posição verão, você não precisa aquecer tanta água, né? Porque o dia já está quente. Então, no inverno, quando você está com
água muito fria que você aquece mais. Associação de resistores, pessoal. Primeiro caso é o mais fácil que tem, que é o em série. O que acontece? Quando os resistores estão associados em série, basta apenas você somar as resistências. Certo? No caso aqui, somar o GDP também. Certo? Então, R1 mais R2 mais R3. Então, a resistência equivalente, pessoal, ó, em um circuito modifica o valor da corrente elétrica. Então, temos, olha, U igual a RI, então vamos ter a DDP é igual a DDP1 mais DDP2 mais DDP3. Assim teremos resistência equivalente vezes a corrente igual a resistência 1 vezes a corrente, mais resistência 2 vezes a corrente, mais resistência 3 vezes a corrente. Colocando isso em evidência, vamos ter que dividindo os bens da igualdade pela corrente, teremos o quê? Se você pegar e colocar a corrente elétrica aqui em evidência, eu vou colocar lá no slide, que a gente vai ter o REC, né? A corrente vai ser igual a, vou colocar minúsculo, vai ser igual a corrente elétrica em evidência, multiplicado por R1 mais R2 mais R3. Como a corrente está multiplicando todo mundo, passa para o outro lado o quê, pessoal? Dividindo, então vou ter que REC da corrente vai ser igual a corrente minúscula e aqui, pessoal, olha, como a corrente está multiplicando um lado do outro lado, ele passa para esse lado o quê? Dividindo. Aí eu acabo cortando, que vai me dar com um resultado final, pessoal. REC igual a R1 mais R2 mais R3. Isso para um circuito em série. Estão entendendo? É. Estão entendendo, pessoal? Então, em resumo, né, em geral, uma associação de resistores em séries, como você está tendo exemplo aqui, está vendo? R1, R2, R3. A resistência equivalente vai ser a soma de todos os resistores. Então, resistência equivalente, nesse caso aqui, R1 mais R2 mais R3. Se tiver 2 R1 mais R2, se tiver 5 R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5.
isso em série, viu? Porque também tem em paralelo. Quando os resistores estão associados em paralelo, a diferença de potencial entre os terminais de cada resistor é a mesma. E, consequentemente, a DDP entre os terminais da associação também é a mesma. Nesse tipo de associação, os elétrons retornam à tomada cada vez que passa por um resistor. Então, você tem aqui, ó, corrente elétrica passou por um, retornou. Passou pelo outro, retornou. Passou pelo outro, retornou. A lâmpada está funcionando com esse resistor. E eles estão em paralelo, certo? A DDP sempre é a mesma. Então, colocando aqui, mostrando que ó, R1, R2, R3, você vai ter DDP1 e os terminais CD da resistência equivalente 1, DDP2 e os terminais entre E e F da resistência R2 e DDP3, terminais GH, R1 e a DDP entre os terminais A e B da associação. Pelo esquema acima, podemos concluir que o potencial nos pontos C, E e G é igual ao potencial no ponto A. E os potenciais do ponto D, F e H é igual no ponto B. Pessoal, estão entendendo por quê? Então, ó, DDP é igual a DDP1, que vai ser igual a DDP2, que é igual a DDP3. Eles vão se alternando. Se alternando, não, desculpem. Eles são iguais, certo? Porque sai daqui, passa por C, depois passa por D para chegar em B. E fechando o ciclo total. Ciclo completo. Então, de acordo com a primeira lei de Ohm, a corrente que atravessa cada um dos resistores é inversamente proporcional à respectiva resistência. Então, vejam bem. Tem a DDP aqui, tem a resistência aqui, 1, resistência 2 e resistência 3. E a corrente total que atravessa o conjunto é inversamente proporcional à respectiva resistência. Então, a gente vai ter 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, minha resistência equivalente vai ser inversamente proporcional. E a corrente total que atravessa o conjunto de resistores em paralelo é igual à soma das correntes que atravessa cada resistor de forma individualmente. Então, a corrente elétrica daqui vai ser igual à soma das correntes elétricas que passa por cada resistor. Então, pessoal, olha. Tá enxergando bem essa imagem, pessoal? Estão enxergando bem? Sim. Ótimo. Então, ó, pessoal, o que acontece é que, olha, a corrente elétrica está partindo daqui, né? E ela está se dividindo. Então, corrente 1, corrente 2, corrente 3. E no final, essa soma vai ser a mesma corrente que partiu daqui, certo? E estava passando. Essa vai ser a diferença do meu potencial, né? Como se fosse o polo positivo e o polo negativo. Aqui tem os resistores 1, 2 e 3. Então, o que a gente vai ter? Que a corrente 1 vai ser igual a DDP1 sobre o resistor 1, que a corrente 2 vai ser igual a DDP2 sobre a resistência 2, e que a corrente 3 é igual a DDP3 sobre a resistência 3. Como a DDP é a mesma em todos os resistores, então eu vou ter que corrente 1 é igual a DDP sobre R1, e corrente 2 é igual a DDP sobre a resistência 2, e que a corrente 3 é igual a DDP sobre a resistência 3. Tudo certo?
Então, partindo dessa perspectiva que a DDP é igual em todo, certo? Então, a gente vai ter o quê? Como a corrente total I também pode ser obtida por I, a corrente é igual a I, corrente 1 mais corrente 2 mais corrente 3 para os X resistores. Então, a gente tem o quê? Que 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, essa vai ser a fórmula geral, certo? Então, pessoal, olha, o que vai acontecer aqui? Aqui, para dois resistores associados em paralelo, a gente vai ter o quê? Que a resistência equivalente vai ser, aqui nesse exemplo tem 3, né? Esquematicamente, mas vamos trabalhar só com 2. Então, a gente vai ter que a resistência associação de resistores em paralelo, a fórmula vai ser o quê? Resistência equivalente igual a R1 vezes R2, dividido pela soma dos resistores, R1 mais R2. Pessoal, passar algumas atividades de potência elétrica e de associação de resistores, a gente vai resolver aqui, viu? Só dá para fazer com questões.
Pessoal, estão vendo essa questão aí? Estão vendo? Tente resolver. Eu vou dar um tempinho, depois eu resolvo com vocês, viu? Estão tentando, pessoal? Ótimo.
Que foi, Franciele, que você está rindo aí? Eu quero rir também. Ah, agora dá para rir do nada, é? Nunca vi dizer isso na minha vida. E aí, pessoal, estão conseguindo fazer? E aí, pessoal, já fizeram? Ô, Jean, para responder? Claro, é para vocês responder. Tentem responder. Não, eu quero saber quem fez dizer a resposta, pelo menos.
Olha, pessoal, vocês estão muito calados aí, viu? Mas tudo bem. Então, pessoal, minha letra A, eu vou ter o quê? Pedindo a resistência equivalente, certo? Então, minha aqui, vou ter 1 sobre o REC, certo? Igual um sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Até aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal? A gente está colocando assim porque está em paralelo, né? Vamos lá. Igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Até aí, pessoal. Tudo certo? Sim, Agora faz o quê? Tira o MMC, né? O MMC de 60, 30 e 20 vai dar quanto? Quanto dá, pessoal? O MMC de 60, 30 e 20?
Alguém, pelo amor de Deus. Dá quanto? Dá quanto, pessoal? Alguém, pelo amor de Deus? Pode falar. Pode falar, Alto. Você levantou a mão. Ah, sei. Tá ótimo. Então, eu vou esperar um pouco aqui. Sessenta, muito bem. Vem aqui, ó. Sobre o REC. Vai ser igual. Pessoal, 60 dividido por 60 dá 1. Vezes 1 dá 1. Então tá aqui. Mais 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. E mais 60 dividido por 23. 3 vezes 1, 3. Aí. Até aí, tudo bem? Entenderam? Eu botei. 1. Eu botei, pessoal. 1 sobre o REC. Igual. Olha, pessoal, 1 mais 2
3. 3 mais 3, 6. Então, 6 sobre 60. Fazendo cruz credo, eu vou ter o quê? Seis. REC. Igual a 60 vezes 1, que dá 60. Então, pessoal, tá multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vou ter REC igual a 60 dividido por 6. REC igual a 10 ohms. Pessoal, então Então vocês entenderam aí, né? Não estão vendo não, né? Assim. Vocês entenderam aí. Só que aqui no lugar de colocar homem com OHM, a gente coloca a ferradurazinha, viu? Tá lá em cima. Eu vou pegar essa ferradura e colocar. Tá mais fácil. Gostei. Todo mundo entendeu a letra A, pessoal? Pronto, então copia aí, eu vou fazer já já a letra B.
Pessoal, copiaram? Tente fazer a letra B, por favor. E a letra B, conseguiram fazer? Posso fazer a letra B? Vocês nem tentaram, né? Então, a B eu vou tentar responder aqui. Meu pessoal, olha. Vamos considerar U vai ser igual a R1 vezes a corrente 1. Certo? Então, pessoal, a DDP 120 igual a resistência 1, que foi 60, vezes a corrente 1. Então, corrente 1 vai ser igual a 120. O 60 estava multiplicando a corrente, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, 120 dividido por 60. Eu vou ter que minha corrente 1 vai ser igual a 2 amperes. A minha corrente 2 vai ser U igual a R2 vezes a corrente 2. Então,
120 igual a 30 vezes a corrente 2. Então, corrente 2 vai ser igual a o 30 está multiplicando a corrente, então passa para o outro lado dividindo. 120 dividido por 30. Então, minha corrente 2 vai ser igual a 4 amperes. E o é igual a R3 vezes a corrente 3. Então, 120 igual a 20 vezes a corrente 3. Corrente 3 vai ser igual a 120 o 20 está multiplicando a corrente e passa para o outro lado dividindo. Certo? Logo, minha corrente 3 vai ser igual a 6 amperes. 4 amperes. Todo mundo conseguiu entender, pessoal, essa? São grandezas inversamente proporcional. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Conseguiram entender, pessoal? Fácil, né? E a única coisa que vocês viram que não muda é a DDP, né? DDP é a tensão em cada é a tensão. Então, a resposta da letra C é todos têm a mesma tensão. Todos resistores com 120 volts. Tensão. Entenderam, pessoal? Vou passar outra para vocês.
Todos estão enxergando lá, pessoal? Tenta responder essa aí, por favor. Ô, Gilson, essa aula está sendo gravada. Olha lá no canto alto da tela. Tá vendo o cursor? Tem aqui, é gravando. Tá vendo que vai ser postado assim. E aí, pessoal, estão respondendo? Sim, tô respondendo. Estou aguardando.
E aí, pessoal, já responderam? E aí, pessoal, posso responder? Porque senão já vai tocar e acabar de não conseguir responder para vocês. Muito bem, Gilson. É letra C mesmo. Mas vamos lá, por quê? Olha, pessoal. Três resistores ômicos e idênticos são ligados em série. Então, basta somar, né? Então, a minha resistência equivalente vai ser igual a R mais R mais R. Então, minha resistência equivalente vai ser igual a 3R. Certo? Como U é igual a R vezes I, e o U é 60, o meu R vai ser 3R, multiplicado pela corrente, certo? E a corrente é 0,5. Então, eu vou ter que 1,5R é igual a 60. 1,5 está multiplicando o R, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, 60. Dividido por 1,5. Então, o meu R passa a ser 40 ohms. Letra C. Tá certo, pessoal? Eu espero que tenham se divertido com a aula de hoje e até amanhã.